Olá, bem-vindo ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são baseadas no nosso software White Horses e dados do mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico, nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin, cotado em Tether na exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software, melhor representam o seu comportamento. O volume representado nessa barra inferior corresponde ao negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, representados em quantidades os padrões se encontram acima da média. Nós temos aí mais um dia com volume dentro da média, isso não é positivo para a sustentação dos preços e, estando no último dia dentro da nossa expectativa de um movimento brusco, como já anunciamos aqui, nossa expectativa é um movimento inicial para baixo, isso pode estar então bastante próximo, esse cenário pode estar se formando por uma perda de sustentação no volume e a proximidade aí talvez até estendendo coisa de um dia a período aqui onde o movimento brusco iniciar-se-ia. Então nós acreditamos sim num primeiro recuo, mantendo aí essa configuração de topos e fundos ascendentes, ou seja, nós acreditamos que o recuo não exceda esse fundo aqui, e aí sim a gente imagina um salto, quem sabe aí nivelando com esse patamar médio aqui, algo acima do que nós estamos ultimamente, tal qual nós tivemos um salto ante o último patamar. Então, dentro dessa ideia, a gente acredita aí nessa movimentação acontecendo aí nas próximas horas, quem sabe aí até amanhã, sexta-feira, talvez se exceda mais. Todavia, esse é o nosso viés, a nossa expectativa aí num curto prazo. Primeiro um recuo, de certa forma brusca, com algum volume, e aí um aumento de volume ao final dessa queda, e então um novo movimento brusco na direção oposta para cima. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje. A gente está vendo aí mais uma expectativa de queda, 3.856 Tether no final do dia, num intervalo admitido de 3.817 até 3.894. A nossa margem de erro é exatamente 1%, ou seja, nós estamos com uma predição de 99% dos preços de um dia para o outro, com uma variação dos preços logo abaixo a 3% nesse mesmo período. A correlação entre preço e volume voltou a aumentar, ou seja, então nós tivemos um leve recuo no dia de ontem, então também tivemos um leve recuo no volume, o que está correspondendo aí com aquela coloração azulada aí, referente ao volume no gráfico anterior. Então, volume voltando aí para padrões médios, e como a gente já comentou, isso não é bom para os preços, isso quem sabe pode estar estimulando aí movimento de realização que iniciaria esses movimentos bruscos que nós descrevemos. Vamos dar uma olhada então no mercado agora, e a gente começa o nosso giro aí com Live Coins. Blockchain e criptoeconomia, a maioria dos usuários sentem medo de pagar com o Bitcoin. Evidentemente, isso é natural, isso é uma tecnologia diferente das outras tecnologias de pagamento com as quais já se está habituado. Não há nada de mais nisso, isso não quer dizer que a tecnologia é diferente, que ela é difícil, que ela é ruim. O que ela é nova, é uma novidade. Então, como a gente rompe essa dificuldade, essa agonia, essa ansiedade que a matéria trata, a gente faz isso com pequenas operações. O que são pequenas operações? Bom, primeiro a gente abre uma conta numa exchange. As primeiras experiências com isso pode ser um pouco estranho, por mais fáceis que elas sejam, que as exchanges anunciem que são fáceis, é diferente do que se está acostumado a abrir uma conta. Então, uma vez que se passa por essa experiência uma vez, duas vezes, abrindo em mais de uma exchange, a gente já tem uma expectativa bastante próxima da realidade. O segundo passo, então, é fazer uma transferência, fazer uma compra de Bitcoin. Faz uma compra com pequeno valor, tu faz um TED para essa conta da exchange, R$50, R$100, e aí tu faz uma pequena compra de Bitcoin. Faz uma ordem a mercado, depois coloca uma ordem limitada, transfere um pouco mais de dinheiro, também 50, 100 reais a mais. Espera um bom momento para fazer uma compra. Agora espera um bom momento para fazer uma venda. Tu vai estar arriscando um pequeno capital, mas tu vai estar comprando uma experiência valiosa. Uma vez que tu tem aí a tua quantidade de bitcoins, transfere uma parte para alguém. Tu deve ter um amigo, um conhecido, ele pode transferir de volta mais adiante, não sei. Transfere para alguém, passa pela experiência de transferir uma bitcoin, parte dela, evidentemente, para alguém quando tu não tem a necessidade. Passa por essa experiência, isso requer um pouco de disciplina,
Depois faz uma compra de algum bem que aceita pagamento em bitcoins. Faz essa experiência, passa por ela quando tu não precisa. A lógica disso é extremamente simples e direta. Tu não vai trocar o pneu do teu carro quando ele furou na estrada. Tu vai aprender a trocar o pneu do teu carro na garagem. Exatamente assim, é esse pequeno passo em disciplina que quebra todas essas barreiras. Eu estou me estendendo um pouco, mas esse é o processo. Com qualquer novidade aqui é só mais uma, então nada de novo no front. Vamos então aqui para o nosso agregador de dados, CoinMarketCap, a gente vê o benchmark ali no mesmo patamar de ontem, movimento especialmente horizontal, 3.913 dólares aqui avaliado o benchmark. Ethereum mantendo aí a casa dos 130, 133 para ser mais preciso, Litecoin também nos 56 e Binance Coin então fazendo aí um leve recuo ali logo abaixo dos 15 dólares. Vamos dar uma olhada então no volume. Binance então recuando, tá? Nós estávamos ontem em 1,1 bilhões, agora nós estamos abaixo aí, então perdemos aí praticamente 10%, um pouco mais, entre 10 e 15% aí do volume, 944. BitMEX teve uma leve alta em relação ao dia anterior, então 860, mas é uma fração ali do que ela costumava ser. Então nós temos aí uma pressão aí, provavelmente aí de perda de sustentação. Isso deve levar os preços para baixo ao longo do dia de hoje. Vamos dar uma verificada. A gente entra aqui na Binance, a gente vê que os preços tiveram aí um grande mergulho nas últimas horas. Nós chegamos a fazer um fundo aqui em 3.810. Talvez ali o movimento brusco que eu estava me referindo, não terminou o dia ali, mas foi um belo recuo e um extremo volume, um volume ali praticamente aí de 6 a 8 horas, nós tivemos em 1 hora, então um volume aí extraordinário, muito interessante, um teste aqui muito próximo do fundo dos 3.800, onde nós tivemos o fundo aí no dia 9, final do dia 8 de março, e tivemos agora então esse volume no 3.810, porém uma grande volatilidade, 3.910 também, então nós tivemos 100 dólares aí de amplitude dentro de 1 hora, continuamos aí com uma recuperação, uma tendência de alta impressionante. Esse movimento Bitcoin, essas criptomoedas, elas têm uma volatilidade muito, muito grande, muito acima da média. Isso aqui é uma coisa completamente irracional dentro de uma classe de ativos mais tradicionais, né? Mais tradicionais aí que o pessoal está mais acostumado, que tem mais anos aí de existência e operação. Então a gente vê aí a volatilidade ainda bastante grande. Vamos ver como é que o volume se comporta, mas esse tipo de movimentação ele traz liquidez aí para o mercado. Isso pode ajudar a sustentar os preços aí nesse patamar, em especial depois dessa excelente reação que os preços tiveram. Vamos dar uma olhada então na Binance Coin, e aí a gente começa dando uma olhada na perspectiva semanal, e aí a gente pode ver aqui a trajetória parabólica que essa moeda vem fazendo, né? Esse token na realidade, mas a gente chama de moeda porque a própria Binance chama ela de moeda. Então, e em especial a ascendência do volume, exatamente isso aqui que a gente se refere. Quando o volume sobe, isso traz sustentação. Então, dentro da nossa opinião, essa tendência não só é de alta, como ela deve continuar em alta, tá? Em função desse crescimento do volume aqui a cada nova semana, não totalmente numa linearidade de crescimento, ou seja, um crescimento contínuo, mas um crescimento médio, claro e evidente, continuado e sustentado. Então, exatamente o crescimento no volume que, na nossa opinião, está suportando essa direção. Então, o que nós vemos aqui? A gente está vendo aqui o suporte aqui na casa dos 15, uma vez rompido esse suporte, a gente enxerga aqui o suporte próximo aos 17 dólares e feito isso, vencido isso, então na casa dos 20. Então a gente tem aí um possível upside de quase 50%, evidentemente vencido aqui essas outras duas barreiras aqui anteriores, aos 16.600 e aos 15.10, logo acima dos 15 dólares. Então, muito importante aí esse vencimento, romper essas resistências aí para estar fazendo essa movimentação. No caso de recuo,
a gente enxerga aqui talvez a casa dos 13, esse patamar aqui 13, 14 e depois mais embaixo aqui na casa dos 10. Então são níveis interessantes aí que a gente pode estar sujeito a um recuo, é natural. A gente pode ter algum movimento aí de realização de quem está acumulando essa moeda ali, que quem está especulando, quem fez já essa compra aí na casa dos 5, 6 dólares aqui embaixo junto ao fundo da movimentação que nós tivemos aí em dezembro aí do ano anterior, e então está preparado agora aqui para fazer a saída desse ativo, e isso pode trazer alguma pressão vendedora em cima desse coin. Então a gente tem que ficar atento. E por fim, então, mercado nacional, representado aqui pelo mercado Bitcoin, a gente vê 247 Bitcoins negociadas nas últimas 24 horas ao valor de R$ 15.048. Pessoal, essa foi então a nossa análise para o dia de hoje. A gente agradece a atenção de vocês. Assinem o nosso canal, não se esqueçam de ativar as notificações e qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, até o nosso próximo programa. Tchau!